Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live. Hoje uma live sobre política monetária. Não tem slide hoje, eu gosto de trabalhar esse tema bastante aqui na lousa. Então hoje a gente vai falar bastante sobre isso e sobre esses temas que a gente encontra aí, tanto no CEA, quanto no CFP, quanto em até no nosso dia a dia, né? A gente vai ver aí no dia a dia que política monetária tem tudo a ver com a nossa vida, né? Então, para começar aqui, para a gente falar de política monetária, a gente precisa entender alguns pontos do esquema, né, da estrutura toda do sistema financeiro nacional. Não tem como falar de política monetária sem falar do sistema financeiro nacional, não é verdade? Então, para a gente começar falando do sistema financeiro nacional, a gente precisa falar de dois órgãos principais, que é o Conselho Monetário Nacional e o outro é o Banco Central, aliado aqui com a CVM, né? O Sistema Financeiro Nacional é aquele sistema onde vai unir aqui o agente deficitário e o agente superavitário através de algumas regras. Quem realiza essas regras é o Conselho Monetário Nacional. Uma das regras que o Conselho Monetário Nacional estipula é relacionada à meta de inflação. E aqui, na meta de inflação, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Tudo bem? Põe tela cheia, por favor. O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo aqui do nosso sistema financeiro, de todo o sistema financeiro. Então, ele é composto lá por 3 membros, né? Ministro da Economia, onde ele entrou no lugar aqui do Ministro da Fazenda, que não existe mais, Ministro da Economia, Presidente do Banco Central e um secretário aqui do Ministro da Economia. Esses 3 caras são os caras máximos aqui do sistema financeiro. Muito bem, dito isso, por que o presidente do Banco Central está aqui nessa composição e certamente estará nesta composição? Porque o nosso país ele trabalha com sistemas de meta de inflação. E o sistema de meta de inflação faz com que o Banco Central trabalhe perseguindo a inflação. A sua principal atividade é perseguir essa inflação. Inflação esta que foi imposta pelo Conselho Monetário Nacional. E quem apura essa inflação? O Conselho Monetário Nacional determina, define, o Banco Central persegue e um cara chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele mede, né? Mede ou apura, mensura a inflação periodicamente. Tudo bem? Dito tudo isso, a gente começa a entrar no tema do nosso bate-papo de hoje, que é o quê? A política monetária. Monetária, esse nome vem justamente de money, de grana, de dinheiro. Tudo bem? Monetária, grana. Um dos principais objetivos da política monetária é o controle de liquidez na economia. Quando se controla a liquidez da economia, controle de liquidez na economia, a gente está falando o que, pessoal, especificamente? Que vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro para a gente trabalhar, para a gente gastar aqui, ó. Mais dinheiro, todo mundo feliz. Menos dinheiro, todo mundo triste. É assim que funciona
a política monetária, controlando a liquidez aqui no final das contas. E de que forma o Banco Central atua na política monetária? Controle de liquidez feito aqui pelo Banco Central, tudo bem? Para ter mais ou menos dinheiro aqui na economia, com um principal objetivo: controlar a inflação. Ora, se o principal objetivo é controlar a inflação, e a gente trabalha num sistema de metas de inflação, afinal de contas, o que é essa inflação? O que é a inflação? A inflação é a desvalorização generalizada do dinheiro. Ou seja, todos os preços começam a aumentar de maneira generalizada. Essa inflação aqui é medida através de uma cesta. Essa cesta aqui é apurada em algumas capitais do país e ela apura os gastos de famílias de 1 a 40 salários. Ou seja, o governo montou uma cesta e compara quanto essas famílias gastavam aqui para comprar essa cesta em 2018, por exemplo. R$100. Em 2019, quanto foi? R$110. Opa! Para comprar o mesmo produto, a mesma cesta, teve uma elevação de R$10 no preço, significa então que eu tive 10% de desvalorização do meu dinheiro. E isso aqui a gente dá o nome de inflação. A inflação, ela não é boa nem ruim, ela precisa estar sob controle. O Brasil tem um medo muito grande, o brasileiro, da inflação, por conta, no passado recente, tivemos aí algumas experiências muito ruins com a inflação por causa da hiperinflação, né? Os planos econômicos, todos eles trabalharam no sentido de conter a inflação e não tinha muito sucesso. De 94 para cá, a partir do Plano Real, a inflação tem tido um controle muito bom pelos agentes econômicos, lá pelo pessoal do Banco Central, tudo bem? Aí a gente começa a entender a importância da política monetária. Como a gente começa a entender a importância da política monetária? Quando a gente começa a entender o ciclo de crescimento do país, diretamente relacionada ao controle de produção, estímulo de consumo, é feito o controle de liquidez aqui do Banco Central. Veja só, um exemplo mais do dia a dia possível, um exemplo possível e claro do dia a dia. Vamos supor que temos aqui uma indústria automobilística. Uma fábrica de carro. Então, o carro está sendo fabricado, a fábrica aqui tem um controle de estoque. Aí, fala-se lá, o cara está controlando o estoque. Fala, olha, controle mínimo do nosso estoque é 300 carros no estoque por semana. Ou seja, o giro desse estoque aqui, dessa fábrica, 300 carros no estoque por semana. Ou seja, compra, vende, as montadoras entregam, né, mandam entregar. Só que tem um estoque aqui de segurança de 300 carros. Ou seja, apareceu um pedido repentino, 300 carros, foi lá e entregou. O que começa a acontecer? A velocidade desse estoque começa a baixar muito rápido. Então, em menos de uma semana, por exemplo, baixa para 100, fica zerado, ou acaba girando muito rápido a venda desses carros no estoque.
É um exemplo para entender um princípio de inflação. Então começa aqui reduzir muito rápido esse estoque. O que o dono da empresa faz? Fala, olha, eu conheço aqui o ciclo econômico, né? Aqui é o gráfico do PIB, eu sei que a velocidade do consumo vai me gerar um negócio chamado inflação. Da mesma forma que quando essa velocidade cai muito, eu tenho um probleminha aqui chamado desemprego. Como o meu estoque está girando muito, eu acredito que estamos aqui nesse ciclo de alta. Então eu vou aproveitar aqui esse momento econômico e vou produzir mais carros. Para quê? Para que o meu estoque não seja atingido, não fique atingindo a minha zona de meu limite de segurança ali muito rápido. Então, se eu tinha ali duas fábricas, uma produção trabalhando 8 horas por dia em 2 turnos, turno da manhã e turno da tarde, com 16 horas de trabalho por dia, eu, como dono da empresa, coloco um novo turno, o famoso terceiro turno. Então a empresa passa a trabalhar 8 horas, 3 turnos diferentes, manhã, tarde e noite. Para quê? Para a minha empresa trabalhar 24 horas por dia. Trabalho 24 horas por dia, aumento um pouco do meu custo de produção e coloco um pouco mais de preço aqui no carro. Opa! Se aumentou o preço, e a velocidade de compra continua grande, aumentou o preço e a velocidade de compra continua grande, eu como produtor, dono da fábrica, começo a falar o quê? Tem demanda, tem demanda. E sempre, pessoal, que tem um desequilíbrio, vamos colocar uma balança aqui, ó. Um desequilíbrio entre oferta e demanda, o resultado disso é o impacto no preço. Nesse caso aqui, eu aumentei o preço para gerar mais produção. Quando eu gerei mais produção e o meu estoque continuou baixando, o consumidor precisou de mais dinheiro para comprar o mesmo produto, o produto valorizou ou desvalorizou? O produto não, a moeda valorizou ou desvalorizou? Eu preciso de 10 reais para comprar essa caneta. Do dia para a noite eu preciso de 15 para comprar a mesma caneta. Opa, mais moeda e mesmo produto, a moeda começa a valer menos. A mesma coisa nesse caso do carro, não é verdade? Então, o produtor viu que estava nessa tendência de alta de consumo, colocou mais um turno para trabalhar e aumentou um pouquinho só o preço. E ele percebeu que a demanda estava alta ainda. Olha a demanda, todo mundo querendo comprar carro. Aí você conversa com o seu colega do trabalho e fala, eu não ando com um carro com mais de 3 anos de uso. Por quê? A atividade econômica está muito grande, né? Todo mundo com dinheirinho no bolso. Então, a oferta passa a ser a mesma, porque não dá para trabalhar mais de 24 horas num dia. A fábrica está ali com os 3 turnos trabalhando. O que começa a acontecer? O estoque continua baixando. Oferta e demanda desequilibrada, pessoal. De que forma que eu consigo controlar isso? Eu aumento um negócio chamado preço. Preço aumentou, valor do dinheiro caiu. O nome disso daqui, inflação. Uma das principais atividades do Banco Central, desse cara aqui, é o controle da inflação. E se tem muito dinheiro no mercado, olha aqui, ó, muito dinheiro no mercado, pessoal feliz, né? Pessoal com dinheiro no bolso, louco para gastar, 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 ele vai falar o quê? Puxa vida, televisão de 70 polegadas já é pequena, eu quero comprar uma de 100 polegadas, mesmo que eu more em um apartamento de 15 metros quadrados. Entra a televisão, sai a pessoa, mas ele está ali comprando. Por que isso acontece?
Porque tem muito dinheiro no mercado. Se todo mundo começa a gastar, a inflação sobe, o Banco Central não consegue bater a meta de inflação dele. E essa meta ele precisa anualmente falar lá com o Conselho Monetário se ele bateu a meta ou não. Tudo bem? Essa meta é apurada pelo IPCA, que a gente já viu ali que é a sexta. Então, a partir daqui, o Banco Central começa a tomar algumas atitudes, pessoal. Quais são essas atitudes? Se a inflação está em alta, ele precisa tirar um pouco de dinheiro daqui, ó, para desincentivar o consumo. É uma das ferramentas que o Banco Central tem de política monetária. Essa política monetária vai fazer com que as coisas comecem a acontecer de maneira mais saudáveis para a economia. Tudo bem? Então, olha esse graficão aqui. Essa linear aqui é o crescimento do PIB no longo prazo. O que é o PIB? É a soma de todos os produtos calculados de forma final. Ou seja, todos os bens, produtos, serviços de forma final produzidos aqui no país, independente de quem fez, né, de quem produziu, impacta no crescimento do país. Só que esse crescimento ele é cíclico. Se a gente pegar uma lupa aqui, ó, essa lupa vai mostrar essa senoide. E esse daqui é um ciclo econômico, que pode ser um ciclo de alta, né, um ciclo onde a economia está em alta, ou um ciclo onde a economia está em baixa. Essa senoide, essa sazonalidade, reflete muito em política monetária. Por quê? Se eu tenho um ciclo de alta, eu, como Banco Central, vou ter um probleminha de inflação. Todo mundo empregado, situação de pleno emprego, 3% da população apenas desempregado. O que o governo vai ter? Vai ter que segurar o pessoal para não gastar dinheiro. E uma das ferramentas que o Banco Central tem é a política monetária, que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são essas ferramentas, tá bom? E da mesma forma, quando a economia está em baixa, o Banco Central atua combatendo o desemprego. Hoje, pessoal, hoje, na nossa economia atual, a gente está em qual ciclo? Aqui em cima, no ciclo 1 ou no ciclo 2? Certamente vocês estão respondendo aí que é o ciclo 2. Por quê? Desemprego em alta, inflação em baixa, não é isso? Inflação em baixa. Então o Banco Central tem atuado de várias frentes, com várias frentes, para que a economia renove-se, né, e volte aqui para esse patamar. Da mesma forma que um tempo atrás, a inflação estava muito alta, e o Banco Central atuou de forma a reduzir essa inflação. Tudo bem? Muito bem. Então a gente acabou de definir uma coisa. O Banco Central atua em movimentos anticíclicos. Anticíclicos. Se ele tem aqui um movimento de alta na economia, ele vai atuar de forma a reduzir essa velocidade na atividade econômica. Da mesma forma, se o desemprego está em baixa, ele vai atuar para subir aqui esse indicador de desemprego. Aí a gente começa a falar de política monetária, que é uma das ferramentas que o Banco Central usa para esse controle. Por que deu todo esse pano para a manga e toda essa conversa para a gente falar de política monetária? Era muito mais fácil eu chegar aqui e falar política monetária, é open market, redesconto, compulsório, lá e acabou. Só que não entender aonde vai ser aplicada essa política monetária é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm para entender
como e quando e por que o Banco Central utiliza essa política monetária. Tudo bem? Então, a política monetária, sim, é dividida em algumas caixas aqui, chamado Open Market, taxa de redesconto e depósito compulsório. Essas são as três ferramentas que o Banco Central utiliza na sua política monetária. Open Market, taxa de redesconto. O apelido desse daqui é redesconto. Depósito compulsório. O apelido dele é compulsório. E o Open Market é o próprio Open Market mesmo. Aí, pessoal, tem um ponto importante de toda essa história. O Banco Central pode utilizar essas ferramentas aqui, tanto para a política de aumento de atividade econômica, né? Essa aqui é a... Ele vai usar as mesmas ferramentas aqui para combater o desemprego, ou aqui em cima para combater o que, pessoal? A inflação. São as mesmas ferramentas que ele utiliza nesses momentos, só que de formas diferentes. O Open Market é a ferramenta mais ágil que ele vai ter. É a que tem impacto mais direto na economia. O redesconto, ele é o mais lento. Impacto na economia. Mais ágil, Open Market, mais lento, taxa de redesconto. Tudo bem? E o que é cada um desses e como ele é utilizado? O Open Market, pessoal, o Open Market é o próprio, como o nome, tradução ao pé da letra que já diz, é o mercado aberto. É o Banco Central operando no mercado, colocando ou tirando títulos públicos para controle de liquidez. Ou seja, eu tenho aqui o Banco Central e aqui os participantes do mercado. Eu, como Banco Central, vejo que a inflação está em alta. Se a inflação está em alta, pessoal, eu preciso tirar dinheiro da economia ou colocar dinheiro na economia. Inflação em alta. Todo mundo comprando como se não houvesse amanhã. Não é verdade? Como se não houvesse amanhã. iPhone 15 já saiu obsoleto de tanto que o pessoal está comprando aquilo lá. O que o Banco Central olha? Eu preciso, eu como Banco Central, tirar dinheiro da economia. Como eu faço para tirar dinheiro da economia? Tiro dinheiro da economia a partir da venda de títulos públicos. Venda títulos. Ou seja, título entra na economia, o dinheiro que estava aqui na mão dos participantes do mercado, saem. Então, os participantes mandam dinheiro para o Banco Central, comprando esses títulos aqui, e dessa forma o dinheiro reduz de circulação, tendo menos disponibilidade para consumo. Então, o Open Market é o ato do Banco Central comprar ou vender títulos para os participantes do mercado. Ah, mas e se eu tenho essa parte aqui do gráfico? Desemprego. O Banco Central, ao invés de vender títulos públicos, ele vai comprar esses títulos, e a partir do momento que ele compra os títulos do mercado,
Quando você vende algo, você entrega o bem, esse bem é título público, e o Banco Central, em contrapartida, entrega o quê? Dinheiro na sua mão. Então, ele coloca dinheiro na economia a partir da venda, da recompra desses títulos públicos. Então, eu tenho aqui o depósito compulsório. Como ele consegue atuar? Vamos recapitular. Open Market. Quando o Banco Central quer mais dinheiro na economia. Quando o Banco Central quer mais dinheiro na economia, quando ele quer mais dinheiro na economia, ele entra comprando títulos. Comprando títulos. Por quê? Ele manda dinheiro e pega de volta os títulos. Quando ele atua dessa forma aqui, ele quer combater desemprego, aumentando a liquidez na economia. Tudo bem? Da mesma forma que quando o Banco Central quer menos dinheiro na economia, ele entra vendendo títulos. Por quê? O Banco Central entrega os títulos e os participantes entregam dinheiro. Dessa forma, pessoal, ele atua de maneira expansionista, quando ele quer mais dinheiro na economia, e contracionista, quando ele quer retirar o dinheiro da economia. É uma política monetária, aqui em cima. Mais dinheiro expansionista, e menos dinheiro contracionista. Tem dúvida? Não. Tranquilo, pessoal? O Open Market, então, compra e venda de títulos para os participantes, na verdade. Quando ele vende títulos públicos, ele quer tirar dinheiro da economia. E quando ele compra os títulos públicos, ele coloca dinheiro na economia. Quem é o responsável por fazer o Open Market? Banco Central. Tudo bem? Muito bem. Qual é a próxima ferramenta que a gente tem aqui? A próxima ferramenta que a gente tem é o redesconto. Taxa de redesconto. A taxa de redesconto, pessoal, nada mais é do que aquela taxa que o Banco Central empresta para os bancos quando o banco precisa de um dinheirinho. Ou seja, vamos lá, tem aqui Banco A, Banco B, Banco C e Banco D. Esses bancos aqui emprestam dinheiros no mercado. Só que chega uma hora que, por algum motivo, um desses bancos não consegue liquidez com seus amigos, com seus coleguinhas aqui. E aí ele pede ajuda para o Banco Central. Olha, Banco Central, preciso de um dinheirinho.
eu vou te devolver esse dinheirinho daqui a um tempo, daqui a um dia. Então o Banco Central olha para a economia, o Banco Central olha para a economia e fala, olha, qual é a parte do ciclo econômico que eu estou? Muito dinheiro na economia ou pouco dinheiro na economia? Ah, muito dinheiro na economia. Então, se eu tenho alta inflação, eu aumento a minha taxa de redesconto. Por quê? Eu, como Banco Central, eu domino o quanto a taxa que eu quero emprestar para os bancos. Se eu empresto para esse banco aqui a 3%, ele vai ter que emprestar aqui para o consumidor final qualquer coisa maior do que 3%. É uma taxa cara, não é verdade? Agora, se eu, como Banco Central, olho para a economia está aqui, ruim, desemprego, eu preciso fazer com que a economia suba, não é? O Banco Central atua de forma anticíclica. Então ele vai fazer o quê? Emprestar uma taxa pequena para que esse banco empreste também a uma taxa pequena e tenha mais liquidez no mercado financeiro. Então, o que é a taxa de redesconto? É essa taxa aqui que o Banco Central empresta para a instituição financeira. E essa taxa é alta ou é baixa? Depende. Depende do quê? Depende se o Banco Central vê a inflação em alta, a taxa vai ser alta também. Se a inflação estiver baixa e a economia baixa, a taxa também vai ser baixa para aumentar a liquidez da economia. Então, redesconto é essa taxinha aqui que o Banco Central faz para as instituições financeiras. E a última ferramenta do Banco Central através da economia, da política monetária, é o depósito compulsório. Como é esse depósito compulsório? Ora, tudo que é compulsório não tem direito de escolha de uma das partes, não é verdade? Se eu vou à praia, no meio do caminho tem um pedágio. Pedágio é compulsório ou pedágio é opcional? Tudo que não é opcional é compulsório, pessoal. Depósito é compulsório. O depósito compulsório funciona da seguinte forma. O Banco Central olha para a economia com muita inflação. Alta de inflação, ele tem que tirar ou ele tem que colocar dinheiro na economia? Alta de inflação, eu preciso reduzir o dinheiro na economia, ou seja, reduzir o que eu chamo de liquidez. Como ele vai fazer isso? Vai chegar na instituição financeira, Banco Central, chega na instituição financeira e fala assim, olha, instituição financeira, tudo que você tiver no seu estoque acima, né, de 800 milhões de reais, vamos supor que a instituição financeira tem aqui de grana 1 bi e meio. 1 bi e meio. Então, esses 700 milhões aqui vem para uma reserva aqui do Banco Central, é remunerado, tudo certinho, vem aqui para esse Banco Central, para que a instituição financeira fique com menos dinheiro para emprestar, com menos liquidez. Ou seja, por que 700? Porque esse percentual de liquidez que o Banco Central vai retirar dos bancos, é ele que dita, é ele que fala. Olha aqui, um exemplo aqui. Se o banco tem de reserva 1 bi,
1 bilhão. E o Banco Central fala, olha, o compulsório a partir de hoje é de 50%. Esse daqui é o depósito compulsório. 50% vai ficar com o Banco Central. Então, 500 milhões fica aqui para o banco emprestar, para o banco trabalhar, e 500 milhões fica na reserva do Banco Central. Muito bem. Dessa forma, se o Banco Central aparece daqui 1 ano ou daqui 6 meses e fala assim, olha, esse compulsório aqui vai para 70%. Então, a partir de hoje, o compulsório não é mais 50%, é 70%. Vamos colocar aqui, dia 18/8 de 2020. E aqui, dia 30/12 de 2021. Compulsório 70%. A reserva de 1 bilhão que o banco tem, ele passa a ter, para trabalhar, 300 milhões e o Banco Central fica com 700 milhões para sua reserva. É remunerada, tudo bonitinho. Só que o Banco Central acabou de tirar dinheiro da economia, menos liquidez. Esse dinheiro aqui vai chegar mais caro para a gente, ou seja, muita inflação, o Banco Central tira das instituições financeiras o dinheiro, ou seja, aquele empréstimo que a gente vai fazer vai ficar mais caro, ou seja, eu diminuo o consumo, na verdade, e consequentemente eu tenho um impacto na inflação. Então, pessoal, quando eu tenho menos dinheiro na economia, eu tenho automaticamente menos liquidez e o impacto na inflação ele vai acontecer de maneira a reduzir, né? Eu tenho a inflação alta, qual o próximo passo do Banco Central? Aumentar depósito compulsório, aumentar a taxa de redesconto e entrar vendendo títulos no mercado. Tudo bem? Se eu quero aumentar a inflação, combater o desemprego, eu entro comprando títulos através do Open Market, diminuo a taxa de redesconto e diminuo o compulsório também. Então, a política monetária, pessoal, é uma das principais ferramentas que o Banco Central tem para controlar a inflação. Eu vou deixar aqui na lousa uma tabelinha bem legal para vocês, para não confundir, porque cai na prova. Tem uma questãozinha lá da prova que sempre cai. Essa aqui é a questão. A autoridade monetária aumentou o redesconto, aumentou o compulsório e entrou vendendo títulos. Qual o impacto? Qual impacto na economia? Se a autoridade é mais elaborada a questão, tá, pessoal? Só a ideia, o centro da questão é essa daqui. A autoridade monetária aumentou o redesconto e aumentou o compulsório. E entrou vendendo títulos. Qual o impacto na economia? Alternativa A, B, C e D. Alternativa A, não há impacto. Alternativa B, aumento de liquidez e redução de inflação. Alternativa C, redução de liquidez.
e aumento de inflação. Alternativa C, redução de liquidez e possível redução de inflação. E aí, pessoal? A pessoa está respondendo? A, B, C ou D? Alternativa A, não há impacto. Alternativa B, aumento de liquidez e redução de inflação. Alternativa C, redução de liquidez e aumento de inflação. Alternativa D, redução de liquidez e redução de inflação. Já chegou nessa parte. Uhum. Bom, pessoal, o pessoal ficou um pouco tímido. Se a autoridade monetária aumenta o redesconto, aumenta o compulsório e vende títulos, a resposta certa é uma redução na liquidez e uma redução na inflação. Tudo bem? Para a gente matar essa questão, o que a gente pensa? Se a taxa do Banco Central aumenta, o dinheiro vai ficar mais caro. Então ele vai chegar aqui no público, nos participantes, mais caro. Eu reduzo a liquidez. O compulsório é a mesma coisa. Se a taxa do compulsório está 40% e a reserva do banco está 1 bi, eu trabalho aqui com 600 milhões para emprestar. 400 fica na reserva. E o Banco Central solta uma nova normativa, né? O Conselho Monetário. O Banco Central acaba aumentando isso daqui para 70. Passo aqui a ter menos dinheiro no mercado. A reserva fica em 300 e o Banco Central lá fica com 700. Tudo bem? E se ele começa a vender títulos públicos, tem título aqui no mercado, o participante compra título público e entrega dinheiro aqui para o Banco Central. Então, alternativa C e alternativa D de dado. Eu vou colocar uma tabelinha aqui e encerrar a nossa live de hoje. Política monetária. Expansionista. Mais dinheiro em circulação. Open market. Redesconto. Compulsório. Na política monetária expansionista, eu como Banco Central, reduzo taxa de redesconto, reduzo o meu depósito compulsório e eu entro comprando títulos.
Banco Central compra títulos. Na política monetária contracionista, o Banco Central quer menos dinheiro em circulação. Ou seja, o open market, ele entra, o Banco Central vende títulos, redesconto, ele aumenta a taxa, e compulsório, ele também aumenta o depósito. Então, pessoal, essa foi a nossa live de hoje. 1 horinha de live, na verdade 50 minutos, para falarmos aí de política monetária, expansionista e contracionista, open market, redesconto e compulsório, e demos também uma falha grande sobre PIB e sobre as atividades aí econômicas do nosso país. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.